Bom, eu penso que ser cientista requer pelo menos dois aspectos, ou dois pontos. Um, a gente tem que gostar de estudar, não é? Do ponto de vista, digamos assim, da ciência, do saber acadêmico, né? Do saber científico. Porque há aquele cientista que é o cientista que tem a sabedoria popular. Aquele cientista que nunca frequentou a universidade e que foi capaz de engenhar, não é, soluções para melhorar a vida cotidiana das pessoas. Eu estou me referindo ao cientista do ponto de vista daquele que utiliza as teorias, os experimentos, né, do mundo universitário para buscar, através da teoria, resultados aplicados à sociedade. Então, o gosto pelo estudo é importante. O segundo aspecto é a curiosidade. Então, eu nasci na cidade de Garanhuns e fiz a minha formação no colégio diocesano da cidade e sempre tive esse gosto pelo estudo, né? E fiz vestibular daqui na Universidade Federal de Pernambuco, em engenharia, e sempre me dei bem, fiz o curso em boas condições, gostava de matemática, gostava de cálculo, física, não teve problema. Mas eu sentia que eu não queria ser aquele engenheiro clássico, né, o engenheiro civil construtor. Desde essa época, eu comecei a me interessar pela cidade. Eu achava a cidade, eu fui morar no Rio de Janeiro para fazer o mestrado, né, e eu achava a cidade um espaço de uma curiosidade pelas pessoas, pelas culturas, não é? A cidade nunca é a mesma, é como um rio. Você olha um rio, ele está de um jeito, quando olha de novo, ele é outro rio, é como a nuvem. Então a cidade, ela está sempre em movimento. Então eu me interessei pelo tema de cidade e me interessei na cidade pelo tema como as pessoas se deslocam, que é o tema do transporte. Então, eu saí da engenharia civil, clássica, do cálculo, né, ou da matemática aplicada, e fui, digamos assim, para a sociologia da cidade, para a economia da cidade, para a relação entre a cidade e o transporte, os deslocamentos das pessoas em bicicleta, a pé, em trem, em automóvel. E foi aí que eu fiz o meu mestrado no Rio de Janeiro sobre como é que o transporte influencia no desenvolvimento. Então eu fiquei fascinado pela história das ferrovias, né, no século XIX até meados do século XX, que impulsionaram o desenvolvimento do Brasil e os bondes elétricos, né, nas cidades, com toda uma dinâmica, né, de urbanização, particularmente em cidades como Recife, que são cidades lindas, não é? Cortadas pelos rios, não é? Com uma vivacidade, um olhar de transversalidade, de culturas muito diferenciadas. E eu entrei na universidade, então, para ser professor da universidade, eu fiz concurso e eu adoro a minha profissão de professor, adoro trabalhar na Universidade Federal de Pernambuco. Tenho consciência de que as universidades, elas são fundamentais para gerar conhecimento e para aplicar esse conhecimento para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E nesse espírito de curiosidade, eu fui para a França fazer um doutorado exatamente na interface entre o urbanismo e a engenharia, a cidade e o transporte. E me fascinou também as experiências que eu tive, seja em cidades francesas como Paris, Lyon, mas ter tido a oportunidade de ver uma cidade como a Índia, né? Nova Delhi, ou as cidades latino-americanas, porque eu tinha um ambiente onde almoçava e convivia no dia a dia com pesquisadores, com estudantes de doutorado da Bolívia, da Síria, de Portugal, do Brasil, então isso, da França, né? Então isso te dá um olhar, né, de culturas e de riqueza sobre o novo que é fascinante. Então, daí eu ter feito um doutorado justamente para compreender como que os sistemas de transportes impulsionam a dinâmica urbana das cidades e como eles são influenciados pelas lógicas e pelos interesses dos atores. Então, a partir daí, eu trabalhei sempre em equipe, né? Equipes de várias universidades do Brasil, equipes da França, equipes da América Latina,
e fizemos muitos projetos ao longo desses anos, sempre tentando compreender como as cidades evoluem, como elas se desenvolvem e como os sistemas de transporte podem contribuir para melhorar a mobilidade. Então hoje eu quero ter uma consciência de que os problemas urbanos das cidades brasileiras, eles podem ser resolvidos a partir de uma decisão política, né, do Estado, dos governos, no que diz respeito a uma prioridade ao transporte público, com vias segregadas, né, para os ônibus e para as redes de transporte, de tal modo que o automóvel, ele é importante. O automóvel é um mito, não é um sonho de consumo e não é problema as pessoas terem o automóvel. A questão é como racionalizar ou como disciplinar o uso do automóvel. Então eu penso que pensarmos redes de transporte público, onde o automóvel esteja integrado a essas redes de transporte público, me parece que é uma alternativa a ser buscada nas cidades. Ao mesmo tempo em que a universidade ela pode contribuir muito com a formação de recursos humanos. Então nós temos excelentes programas de pós-graduação no Brasil, nessas interfaces entre engenharia de transportes e urbanismo, e soluções geradas, não é, pelas universidades, pelas pesquisas, elas podem ser muito úteis ao desenvolvimento das cidades e à busca de uma mobilidade cidadã, onde o direito ao transporte público, o direito aos espaços coletivos seja efetivamente posto em prática. Então essa é um pouco a minha trajetória, né, como pesquisador, do qual eu muito me orgulho e tenho devo muito ao Brasil, não é, e ao sistema federal de ciência. Eu, durante todos esses mais de 35 anos de vida acadêmica, eu sempre tive o apoio do CNPq, da CAPES, né, da FINEP, e eu sou tudo que tenho, e os meus filhos e a minha família, eu devo à universidade e às bolsas que recebi ao longo do tempo, que são justamente originada do trabalho, né, dos brasileiros e a quem nós devemos retribuir com o nosso esforço de pesquisadores para melhorar suas qualidades de vida. É isso.